três almas, e um destino. Antônio Lúcio. Pelo espírito, Luciano. Influências ocultas e perversas disseminadas entre os nobres endinheirados, fariam com que eclodisse a sangrenta noite de 24 de agosto de 1572, que passou à posteridade como a noite de São Bartolomeu. Foi nesse clima pesado e hostil que renasceram as personagens da nossa história. Uma história mesclada dos sentimentos que mais entrelaçam as criaturas na vivência terrena: o amor e o ódio. Antônio Lúcio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Introdução. Um breve relato. Paris, a belíssima capital francesa, e outras cidades menores viviam sob o domínio e influência de religiosos não afeitos ao amai-vos uns aos outros do Senhor Jesus. Para disfarçar o clima tenso que envolvia todo o povo francês, artifícios eram tentados para encobrir a atual e complicada situação do país. Um desses artifícios foi o famoso casamento entre Henrique, rei de Navarra, e Margarida Valois. Ele, chefe da dinastia dos Huguenotes, e ela, princesa de França, irmã do rei Carlos IX, filha do falecido rei Henrique II e Catarina de Médici. Tal matrimônio deveria realizar-se na Catedral de Notre-Dame-la-Chaussée, porém, o noivo protestante não quis entrar na catedral, nem tampouco assistir à missa. Assim sendo, foi construído um palanque em frente a um dos portais da catedral sob o rio Sena e ali realizou-se o casamento. A noiva, insatisfeita, não disse um sim claro, audível. Apenas limitou-se a balbuciar e fazer um aceno positivo com a cabeça, pois a cerimônia estava sendo realizada por injunções que fugiam a seu gosto. A dissensão existente entre a igreja e os calvinistas vinha já de longas datas e era marcada por assassínios, estupros, vandalismos e uma série de cenas dantescas. Vivia-se constantemente sob a ameaça do medo e do pavor. Influências ocultas e perversas disseminadas entre os nobres endinheirados, fariam com que eclodisse a sangrenta noite de 24 de agosto de 1572, que passou à posteridade como a noite de São Bartolomeu. O massacre foi cruel e desumano. Em sã consciência, é inadmissível a ideia de que, em nome de Deus, somente numa noite, se chegasse ao extermínio de 3.000 calvinistas, também conhecidos como huguenotes. E o extermínio foi muito além. Prolongou-se durante anos até atingir a absurda cifra de 70.000 a 100.000 mortes. Leitor amigo, foi nesse clima pesado e hostil que renasceram as personagens da nossa história. Uma história mesclada dos sentimentos que mais entrelaçam as criaturas na vivência terrena: o amor e o ódio. Esclarecemos que os nomes apresentados são fictícios. Conservamos apenas os que fazem parte da história de França, pois que o intuito desta obra é demonstrar que somente o amor ensinado e vivido por Jesus será capaz de extinguir o perigoso fogo das paixões desenfreadas, fazendo com que o tempo propicie o equilíbrio e a paz. O nosso trabalho não visa apresentar uma história mirabolante, mas sim, demonstrar que o amor e a bondade de Deus sempre favorecem condições de o pecador alcançar a remissão dos seus débitos. Sendo assim, informamos que as personagens de Três Almas e um Destino, nos séculos futuros, conseguiram deixar a estrada lamacenta dos erros milenares para trilharem juntos os caminhos do amor. Sob a égide de Cristo, Três Almas, almejando paz e um destino feliz, alçaram voo rumo aos amorosos braços de Deus. Esperamos, sinceramente, que este nosso humilde trabalho possa contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual e dos que jornadeiam rentes aos seus passos. Fraternais abraços. Antônio Lúcio. Mogi Guaçu, São Paulo, fevereiro de 2008. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós o seu incentivo fará muita diferença, e nos ajudará a seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Parte 1. Capítulo 1. A separação. Meados do século XVI, Paris, França. Naquela manhã, a belíssima capital francesa tinha os seus telhados, ruas e praças cobertas de neve e, para complicar ainda mais,
O país vivia numa verdadeira desordem e um desastroso enovelado político e religioso. O rigoroso inverno castigava, macerava rudemente a plebe aflita que gostaria de ter, além do estômago recomposto, agasalhos suficientes para aquecer os pequenos corpos esquálidos de tantos entezinhos sofredores que Deus lhes enviara como filhinhos do coração. Carlos IX, coroado em 1561, fez com que o caos político dominasse o país, pois Charles Maximilien era apenas um menino. Daí a sofrida sociedade já tão castigada, teve que amargar tempos difíceis e penosos sob o comando de Catarina de Médici, a famigerada mãe de Charles, ou seja, Carlos IX. Por outro lado, o catolicismo, religião predominante, foi fortemente abalado pelo calvinismo desde o seu início em 1534, e isso desestruturou a vida dos franceses. Na época, o forte esteio da França não era o rei, e sim a Igreja, pois ela, representada pelo Papa Pio IV, padecia a infiltração e também a influência perniciosa da nobreza católica. Foi nesse clima conturbado que renasceram em Paris, Suzanne Lainard, Jean-Pierre Bittencourt e Robert Reynaud. Os dois primeiros nascidos em lares pobres, e Robert Reynaud no lar abastado. Tais crianças estudaram na mesma escola, e já nos tempos dos primeiros estudos, a graciosa Suzanne Lainard exercia um fascínio indescritível sobre os dois garotos. Em termos comparativos, os dois assemelhavam-se a colibris disputando a mesma flor. Ela os atraía com seu doce perfume e os encantava com os seus belos sorrisos. Os dois infantes deixavam-se seduzir de bom grado e, entre os envios de bilhetes, Reynaud levava vantagens, pois podia enviar bilhetes coloridos e perfumados, ao passo que Jean-Pierre tinha que se contentar com o envio de folhas do próprio caderno escolar. Alguns anos mais tarde, a família Reynaud, influenciada por um parente que exercia cargo importante na igreja, fez com que o trio se separasse. Robert Reynaud, bastante contrariado, foi enviado a estudar teologia em Portugal. Suzanne e Jean-Pierre, depois de concluírem os primeiros estudos, e por necessidade, passaram a trabalhar, pois era necessário ajudar os pais a criar os irmãos mais novos. O trabalho, como sabemos, funciona como um poderoso filtro, tolhindo as demasiadas expansividades das paixões desenfreadas, para não dizer que coíbe as afetividades exageradas que levam os incautos até os desvarios da libido descontrolada. Jean-Pierre trabalhava a semana toda e tentava encontrar-se com Suzanne nos finais de semana, mas nunca conseguiu tal intento, devido às ondas de violência que espalhavam tanto terror na cidade. Naquele tempo, as pessoas de bom senso só saíam de casa para cuidar do estritamente necessário. O coração de Suzanne, no entanto, sem que ela percebesse, já tinha feito a sua escolha. Robert Reynaud. Diante desse impasse, o sonho de Jean-Pierre estava fadado a desvanecer-se rapidamente ou transformar-se num pesadelo. Por sua vez, Robert, distante dos seus e longe de sua adorada Suzanne, sofria como ninguém. Entre uma aula e outra, o infeliz estudante procurava fixar em sua mente a imagem da garota de pele acetinada, de cabelos lisos e soltos sobre os ombros. À noite, o seu tormento era recrudescido devido à solidão e à quietude do quarto. Quantas noites, envolvido em seu onirismo exacerbado, debatia-se entre sonhos e pesadelos, sem conseguir um sono tranquilo e reparador. Somente ao alvorecer conseguia cochilar um pouco, vencido pelo cansaço. Nota: onirismo. Atividade mental doentia apresentando visão irreal durante o sono. Já foi dito e comprovado que o pensamento exerce uma influência enorme na vivência dos seres humanos. Segundo o grau de evolução em que o ser estagia, seus pensamentos podem irradiar luz ou trevas, alegrias ou tristezas, serenidade ou agitação. Com frequência, a apreciação que se faz das ocorrências desenroladas à nossa volta, e que já estamos capacitados a entender, não mensuram com exatidão os mecanismos de tudo o que nos envolve. O homem admite a existência de uma infinidade de mundos na imensidão cósmica, porém, o mundo espiritual, doce morada dos verdadeiramente vivos,
por não ser detectado pelos instrumentos convencionais da atualidade, ainda não é aceito. O avanço da ciência, da tecnologia, verificados no mundo nos últimos 100 anos, ninguém contesta, e no meio desse avanço está a telefonia. E possível se falar em poucos segundos com alguém que esteja vivendo no outro lado do mundo. Apesar dessa facilidade, as pessoas vivem se esbarrando umas nas outras dentro do próprio lar e não se falam. Desconhecem a lei do amor, ensinada por Jesus, vivendo como estranhos. Se unidos pelos laços consanguíneos vivem no clima da indiferença, é porque desconhecem as doces sensações do amor, acalentando em si pensamentos maldosos. Vejamos. No campo a semente é estagnada sob a pressão do solo, mas no tempo oportuno vencerá o estado de morte e ressurgirá renovada, ensejando a continuidade da vida no planeta. A criatura para ser feliz tem que, como a semente, sair do estado de apatia, desse estado de morte eletiva para viver a verdadeira vida. Esta vivida com amor. O ser humano precisa urgentemente modificar suas atitudes, os seus pensamentos. Pensamentos de bondade criam o clima favorável para que o bem se estabeleça na terra. Somente com pensamentos iluminados pela luz do Evangelho, criaremos o clima de amor e paz de que tanto necessitamos. O estado de reino tornou-se desesperador, pois além de sua doentia fixação pela doce figura de Suzanne, sentia a falta da convivência doméstica. Nos dias de folga, não tinha disposição para nada. Ao invés de ir para casa, a fim de rever seus familiares, enrodilhado pela revolta, recolhia-se ao quarto e dava vazão aos mais absurdos pensamentos. Afastado de tudo e de todos, tornara-se um exilado pela própria vontade. Pensava abandonar os estudos, mas temia contrariar seus pais, pois o sonho de seus genitores era vê-lo um dia usando batinas. Mas pensava: como conseguirei tornar-me um padre se carrego dentro do peito um coração que arde mais do que uma lava vulcânica? Será que algum dia eu vou conseguir controlar esta paixão desenfreada e avassaladora? Depois de muito relutar, resolveu procurar ajuda junto a Padre Henry, expondo todo o drama que estava vivendo. Padre Henry era um homem de baixa estatura, um tanto calvo, olhos penetrantes, mas de boas falas. Ao observar o rosto abatido do pobre moço, condoído perguntou: "O que está acontecendo, meu rapaz?" "Vejo-o há dias deprimido, cismarento, e tomado de profunda melancolia." "Desculpe-me, padre Henry, por ter vindo até aqui tomar o seu tempo. Estou convicto de que conheço a cura para o meu mal, porém, qualquer coisa que eu faça atendendo ao meu coração, sei que irei me arrepender futuramente. Seja mais claro, meu filho. Só assim poderei ajudá-lo com maior precisão. Padre, eu conheci no colégio na França uma garota a quem entreguei o meu coração. Meu sonho desde os primeiros anos escolares era casar-me com ela e constituir uma família, porém, o cruel destino nos separou. Hoje, distanciado dela e dos meus, sinto-me como um cativo, sem perspectivas de liberdade, pois não quero contrariar os desejos de meus pais. Calma, Robert. Nas horas das grandes decisões, um pouquinho mais de calma é aconselhável. Nas encruzilhadas da vida, o homem não pode entregar-se ao desespero, nem ser apressado nas decisões, caso contrário poderá se arrepender amargamente em seu futuro. E exatamente o que está acontecendo comigo, padre Henry. Estou em frente a uma encruzilhada e não sei para que lado seguir. Depreende-se de suas palavras, meu filho, que você está fazendo teologia sem gostar. Também que vai tornar-se padre a contragosto. Em resumo, padre Henry, é esse o meu drama. Só não abandono os estudos, porque irei causar um grande desgosto aos meus pais e isso eu não quero. Meu filho, qual a tentativa que você já fez, a fim de contornar a difícil situação em que se encontra? Pelo menos tentou fazer uso da oração para fortalecer-se diante da angústia em que vive? Padre, sinceramente, eu não consigo orar. Diante de qualquer tipo de problema que nos afete e nos traga aflição, a oração é o bálsamo que consola e a luz que nos aclara a mente. Com ela aurimos as forças necessárias para não sucumbirmos diante das adversidades da vida.
A oração nos conecta através do pensamento às regiões mais altas da espiritualidade, de onde podemos obter ajuda, a fim de resolvermos os nossos problemas. Mas não nos enganemos. A oração nascida do bom coração chega ao céu, mesmo que em porção diminuta, mas a oração sem sentimento, nem gritando se escuta. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em vídeos ou playlist. Capítulo 2. A encruzilhada. Enquanto o futuro padre se debatia entre a incerteza e seu sonho impossível, Jean-Pierre, como vendedor de uma loja do centro de Paris, tinha em seus dias momentos de preocupação e de angústia, pois o que ganhava não seria suficiente para se casar e sustentar uma família. Toda vez que as cenas do passado ressurgiam assomando-lhe à mente, a figura da bela Suzanne sobrepunha-se às demais. Era sempre a primeira a aparecer e, ao comparar o que ele aspirava com o que vivia no momento, entregava-se ao desespero. Sabia que no caso de encontrar a moça e se acertar com ela, o dinheiro que recebia mensalmente seria insuficiente para dar uma vida digna à futura consorte, e por isso se amargurava. O que conseguiu apurar sobre a vida de Suzanne era tão pouco. Soube que ela trabalhava no escritório de um tal Julien de Chardin, uma criatura bastante conhecida, mas de idoneidade duvidosa, pois que seu nome sempre estava envolvido em negociatas e contravenções. Depois que saíram da escola, não conseguiu mais falar com ela e isso constituía o maior tormento para o seu coração apaixonado. A única vez que a viu, de relance, foi no meio de uma grande multidão. Foi atrás, porém a perdeu de vista. Jean-Pierre tinha uma postura positiva diante da vida, pois nunca fora de se entregar ao desânimo, e não seria agora que estava amando, que isso iria acontecer. A esperança é a última que morre, filosofava, e a minha não irá morrer. Suzanne era uma criatura de vida simples, pacata, simpática e educadíssima. Preferia derramar suas lágrimas às escondidas que revidar um insulto ou faltar com respeito a quem quer que fosse. Isso fazia dela uma moça benquista em seu local de trabalho, embora sua passividade lhe custasse, às vezes, algumas tentativas de assédio por parte de Julien, seu empregador. Alguns anos depois, a pressão exercida pela Igreja sobre os religiosos aficionados a João Calvino fez com que aumentassem de maneira incontrolável as atrocidades em toda a França. Depredações, cenas de selvageria, agressões, desrespeito e mortes na calada da noite tornaram-se acontecimentos corriqueiros em todo o país. Ninguém poderia se considerar em segurança, uma vez que dos cruéis ataques efetuados a qualquer hora, pessoas inocentes sempre eram afetadas. O clima religioso tornara-se mais hostil do que as gélidas madrugadas parisienses. Não havia como conciliar a situação, nem apaziguar os ânimos. Os católicos, apoiados por Catarina de Médici, lutavam para a extinção dos protestantes, ou huguenotes, como eram taxados. Assim, a Igreja, detentora do poder, fechava os olhos para os desmandos que ocorriam e fazia ouvidos moucos aos clamores dos que padeciam as atrocidades. Os ensinos evangélicos ministrados aos padres recém-formados eram olvidados por aqueles que se faziam representar como enviados de Deus. Receberam os ensinos ou ensinavam, mas não os cumpriam. Antes disso, sobrepujava-os com um sectarismo maléfico e intolerante. Nota: mouco é quem não ouve nada, e surdo. É mais alegre contarmos as estrelas do céu do que as pedras do caminho. Gonçalves Ribeiro. É mais gratificante poetizar ou escrever frases agradáveis do que grafar acontecimentos desastrosos que infernizaram a vida de tantas criaturas. Sem sombra de dúvida, é de suma importância que se faça uma análise dos erros cometidos nos caminhos já percorridos, porém é mais importante não cometê-los no presente. O angustiante problema que marcou a vida de tanta gente na Terra é sempre o mesmo. A ausência do amor portas adentro dos corações. Amor para muitos é sinônimo de paixão, quando não, motivo de prazeres. O amor que o Cristo nos apresentou é bem diferente, se não vejamos. Ninguém tem amor maior do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, João 15, 13.
Por natureza, os seres humanos são religiosos. No entanto, temos que concordar que a religião que não torna o homem melhor, não cumpre a sua finalidade. É por isso que as criaturas que apenas tiveram uma religião por ter, sem se iluminarem, apenas empataram o seu tempo ou se complicaram. Sem leme, tornaram-se náufragos nos agitados mares da vida. De um modo geral, em seus caminhos, a maioria das criaturas tiveram essa ou aquela rotulagem religiosa. Sabemos, no entanto, que o elemento da cura é o medicamento do frasco e não o que o rótulo indica. Com isso, concluímos que a verdadeira religião, o amor, nem sempre esteve presente nos caminhos do homem. Quando será que a religião do Cristo, o amor, vai estar dentro de cada coração? Naquela tarde ensolarada, Padre Guilherme Robert recebeu o novo padre e pôde perceber que Robert Renaud estava dividido. Seu corpo físico mantinha-se ereto sobre o piso da Catedral de Saint-Germain, porém, o mesmo não acontecia com a sua mente, com a sua alma. Robert adentrou o portal daquela casa consagrada a Deus e começou a recordar seus tempos de menino, quando, em companhia de seus pais, ali estivera por diversas vezes. Mas agora era diferente. Seus pensamentos estavam conflitantes e mais se assemelhavam ao turbilhão de acontecimentos desagradáveis que assolavam a velha França. Padre Guilherme, sempre gentil, de maneira simples o alojou convenientemente, desejando o que se deseja a um filho. Que tivesse uma vida tranquila naquela casa. Após desejar-lhe um feliz estado e pedir que se sentisse à vontade, que o procurasse no caso de precisar de algo, aconselhou-o a descansar. No dia seguinte, logo pela manhã, Guilherme Robert bateu levemente à porta dos aposentos de Robert, e após os cumprimentos, convidou-o a descer com ele a fim de participar da primeira missa do dia. Indagado se dormiu bem, Robert respondeu. Meu corpo sim. Adormeceu como que se estivesse anestesiado, porém, meu ser inteligente vagou, como uma alma penada, de pesadelo em pesadelo. Desculpe-me, Robert, sinto-te tão angustiado. Parece-me que você não traz dentro do peito um coração, mas um prisioneiro martirizado, observou Padre Guilherme. Sim, trago no lugar do coração uma brasa viva, daquela que queima noite e dia. Mas mudemos de assunto. Lembro-me que ainda menino estive aqui por algumas vezes com meus pais, porém, já faz tanto tempo. Ah! Que tempos bons eram aqueles! Nada de pesadelos, de desencontros, muito menos de conflitos. Imagino, argumentou Guilherme. Quando se é criança, sonha-se geralmente com os coleguinhas, com passeios e com os folguedos dos finais de semana. Depois disso vêm os estudos e aí somos convidados a assumir compromissos. Enquanto Guilherme falava dos bons tempos escolares, não pôde perceber que algumas lágrimas gotejavam dos olhos do novo padre. Renaud, para disfarçar, passou um lenço sobre os olhos e botou a culpa no frio que estava fazendo. E que naquele momento, a imagem de Suzanne surgindo-lhe à mente, trouxe de volta toda a sua amargura. A bela imagem assomando-se à tona de seu arquivo reminiscencial parecia já tão apagada, mas viva o suficiente para lancetar-lhe o coração como um pontiagudo punhal. Ao adentrar a nave da igreja, Robert pôde perceber que a catedral estava repleta de fiéis. Existiam alguns lugares próximos às pessoas pobres, menos afortunadas da sorte, mas também existiam pessoas em pé, demonstrando que a soberba, um dos 7 pecados capitais, segundo a igreja, já era praticada naquele tempo. E o que é pior, dentro da própria casa de Deus. Após a apresentação de 2 cânticos gregorianos, a missa propriamente dita teve início. Durante todo o seu transcorrer, o padre Robert Renaud mantinha-se absorto, tenso e meditativo. Praticamente não ouviu da missa a metade do que foi dito. Seus pensamentos eram como uma folha exposta a um redemoinho. Desconexos, vacilantes, iam de um lado para outro ao sabor do vento, sem fixar no sermão que Padre Guilherme fazia. Para o novo padre, o que estava acontecendo em sua vida era um despropósito. Não entendia o porquê de estar ali, pois não tinha nenhuma vocação para aquilo. Era certo que devia obediência aos pais,
mas não a ponto de ter que se anular. Seu maior desejo seria se casar, ter uma família, viver como um homem normal. Quando então pensava em Suzanne, essa sua insatisfação chegava às raias da loucura e muito se aproximava uma ojeriza contra a religião que professava. Seus pensamentos formulavam perguntas angustiantes, mas a inexistência de respostas fazia com que mais aumentassem os seus dissabores. Meu Deus, o que devo fazer? Sendo padre, o casamento para mim está fora de cogitação. É um desejo inalcançável. Se pelo menos eu soubesse onde encontrá-la, talvez. Não, não. Acho que estou perdendo o juízo. Preciso ter cuidado, caso contrário vou enlouquecer. E com essa disposição de espírito que vamos deixar Robert Renaud, para darmos sequência no próximo capítulo, ao relatar os tristes incidentes que infelicitaram o povo francês naquele século de opressão e barbárie. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, visando unicamente ajudar as pessoas que tenham problemas visuais, e levar esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Capítulo 3. O novo padre. Bela, encantadora, com suas praças arborizadas e ajardinadas, com o sotaque peculiar de seu povo, tão gostoso de se ouvir, estava atravessando momentos conturbados e repletos de violências. Se já não bastassem as cenas bárbaras que as questões religiosas provocavam, outras surgiam, geradas por terroristas e ladrões que aproveitavam a fraqueza dos que se acovardavam diante do medo e cometiam mais atrocidades. As notícias eram alarmantes e, divulgadas pelo boca a boca, que infelizmente deturpa tudo, espalhava pavor e aterrorizava ainda mais. Eram moças e senhoras encontradas mortas em condições deploráveis, evidenciando estupro e selvageria. Anciães caídos sobre as calçadas com sangramento pelo corpo a demonstrar que foram espancados até a morte. O vocabulário mais rico de um superdicionário não teria as palavras certas para definir o horror daqueles dias. Suzanne Lainade, como as demais colegas do escritório de Julian de Chardin, vivia o clima de insegurança e de medo que, aliás, era o mal de todos os franceses. Sempre acostumada a permanecer em casa, pois tinha uma vivência pacífica com os familiares, evitava sair à noite, mesmo que acompanhada do pai ou com os irmãos. Saía do serviço à tardinha e seguia para casa como alguém que estivesse na iminência de ser atacada a qualquer momento. No início do ano de 1570, vamos encontrar Robert Renaud celebrando uma missa na Catedral de Saint-Germain. Estava mudado. Magérrimo, com os cabelos esbranquiçados, olhos enclausurados no fundo da cavidade ocular. As noites de insônia, a alimentação reduzida devido à inapetência, as conflitantes ideias que lhe avassalavam a alma eram motivos suficientes para dar-lhe uma aparência de uma pessoa bem mais velha. As admoestações e os conselhos de Padre Henrique chamando-o à realidade, não eram suficientes para fazê-lo reagir. Tal qual o masoquista que se delicia com o sofrimento contínuo, Robert parecia adorar aquele pesadelo constante. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, a realidade é bem esta. Quando a criatura escolhe espontaneamente o ostracismo para nele viver, perde o contato com a dinâmica da vida e então sofre as consequências. No quinto século a.C., os atenienses o buscavam de modo próprio, ou eram votados à ostracização e eram desterrados. Desacreditados, isolavam-se da vida social com o fito de preservarem os seus bens que se tornavam inconfiscáveis. Hoje, aqueles que agem de forma idêntica, privam-se do bem maior que temos conhecimento, o direito de viver, pois ninguém em sã consciência pode afirmar que o ostracismo seja uma prática saudável. Renaud mal conseguia dar uma sequência lógica à sua homilia. As palavras fugiam-lhe da boca, e escasseavam em seus pensamentos. Depois de um estafante esforço e com a testa assuarenta, conseguiu terminar aquilo que deveria ser para ele uma coisa rotineira. Em seguida, ajoelhou-se frente ao altar, persignou-se e saiu apressado da catedral. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora e não conseguia, apesar de estar na casa de Deus, reter um pouquinho de paz em qualquer cantinho de seu amargurado coração. Nota:
Masoquista, aquele que busca o sofrimento, ou nele se compraz. As recordações estudantis, as imagens que sua mente fixou durante tanto tempo, surgiam-lhe em seus arquivos mentais, atormentando-o sobremaneira. Dentre tantas imagens, destacavam-se duas. A de Suzanne, a bela e perfumada flor de seus sonhos, e a de Jean-Pierre, o odiento e espinhoso cacto, instigando-lhe o ciúme doentio. Aquele ano de 1570 passou celere para Suzanne e Jean-Pierre, apesar da agitação e do medo que rondavam seus passos. Ela, mais bonita do que nunca, continuava a trabalhar no escritório do famigerado Julien de Chardin, e Jean também, sem novas perspectivas, continuava como simples vendedor na loja de armarinhos e tecidos. Aproximavam-se as festividades de fim de ano e Paris, também conhecida como a Cidade Luz, estava ainda mais iluminada. No seio das famílias de bem, que se mantinham distanciadas das questões políticas e religiosas, havia os que procuravam alçar às regiões celestes pensamentos fervorosos como se fossem clamores, rogando ao Pai a paz e a felicidade entre todas as criaturas. A família Lainade, fundamentada numa vivência cristã, era uma das que abominavam aquele estado de coisas. Se não tivéssemos plena convicção de que quase tudo, segundo as leis do Criador, concorre para o bem das criaturas, poderíamos dizer que o acaso forjou o encontro entre Padre Robert e Suzanne às vésperas do Natal do Senhor, para que, talvez, esse clima de paz ensejasse um encontro amistoso entre os dois. Porém, Robert, com seus pensamentos destrambelhados, não estava à altura de encontros fraternos. Como na vida nada acontece por acaso, a ida de Suzanne em companhia de seus queridos pais e catedral, deu-se naturalmente e quase nenhum proveito tiraram daquela missa. Nada acontece por acaso, vivemos sob os efeitos das nossas próprias realizações. É comum ouvirmos em nosso dia a dia: aconteceu por acaso comigo. Ponto na realidade, muitos acontecimentos acidentais que fogem ao crivo da razão e que, por não entendê-los, classificamos como acaso ou coincidência, nada mais são do que os efeitos de forças desconhecidas atraindo-nos para nos ajustarmos ao nosso processo evolutivo. Isso acontece quando alguém, sem perceber, é levado a um determinado local, e lá terá o ensejo de encontrar com algo ou alguém que o fará repensar e mudar substancialmente toda a sua caminhada. O princípio acima exposto também é válido para os acontecimentos desagradáveis que nos infelicitam. Só que nesse caso, os classificamos como azar ou falta de sorte. Em nosso atual estágio evolutivo, ainda não entendemos as leis de Deus, tudo concorre para o nosso bem. Até o mal que não gostamos. No entanto, sabemos que existem coisas agradáveis que por imprevidência as transformamos em transtornos em nosso caminhar, e que outras que consideramos males no momento, redundarão em benefícios futuros. Ninguém pode julgar-se inocente diante dos acontecimentos desastrosos que cometeu na vida. O acaso não existe, e se por acaso existisse, seria de uma neutralidade invejável. Não influiria na vida de ninguém. Assim que a família Lainard entrou, assentando-se logo à frente do altar, Robert, reconhecendo Suzanne, assustou-se. Ali estava, à sua frente, a mulher que ele amava com todas as forças de seu coração, a deusa que povoava os seus mais lindos sonhos. Suzanne surpreendeu-se, ficou incomodada, por ver aquele homem que a olhava insistentemente, parecendo querer com seu olhar penetrante, desvendar até os seus mais íntimos pensamentos. Padre Robert, no entanto, reconhecera de pronto, assim que a viu entre tantos fiéis. Seus olhos brilhando de alegria, não mais o obedeceram. Parecia estar sob a ação de um imã poderoso que se submetia a um controle previamente estabelecido, cujo foco era o lindo rosto de Suzanne Lainard. Maurice e Josephine, os pais da moça, ficaram incomodados e sem saber o que estava acontecendo, pois durante o transcorrer da missa, Suzanne mantinha-se calada e de cabeça baixa. Parecia querer evitar os reiterados olhares que Robert Renaud lançava em sua direção. Finalmente, a missa chegou ao seu final, e em seguida um harmonioso cântico gregoriano começou a ser executado. Mais que depressa,
Padre Robert saiu da catedral, dirigindo-se até uma sala contígua, onde trocou os paramentos expressos e saiu até o pátio, pois precisava seguir Susana e a família. Esperou que a família Lainard saísse e seguiu-a com todo cuidado. Não podia titubear, caso contrário, a sua mórbida curiosidade não seria satisfeita. Hei de descobrir onde Suzane mora, depois pensarei no que fazer. Esses eram os pensamentos que fervilhavam em sua mente. Ao chegar em casa, Suzane entrou em seu quarto, trancou a porta e quando a chamaram para o almoço, disse estar sem fome, que a deixassem dormir, pois estava com dor de cabeça. Josefine achou esquisito o comportamento da filha, pois foi de boa vontade que aceitou acompanhá-los até a catedral. Recordando os insistentes olhares dirigidos à filha, começou a pensar. Será que o motivo de Suzane se trancar no quarto tem alguma coisa a ver com os olhares daquele padre estranho? Não pode ser. Se esse fosse um motivo, ela teria me contado. Após o almoço, Maurice procurou a esposa e lhe perguntou. Querida, você tem ideia do que está acontecendo com a nossa filha? Não, meu bem. Já chamei por 2 vezes após o almoço e nada. Só mesmo depois que ela decidir sair do quarto ficaremos sabendo o motivo que a levou a agir assim. Junte-se a nós em Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Capítulo 4. O encontro com Jean. Suzane apareceu na sala bem depois do almoço e trazia no rosto traços evidentes de que muito chorara. A ideia de ver o eleito de seu coração dentro de uma batina deixou-a amofinada. Durante a reclusão que ela mesma se impôs por algumas horas trancando-se em seu quarto, derramou todas as lágrimas possíveis. Depois de vertê-las todas, pôs-se a refletir, e num inconformismo crescente, monologava sozinha na penumbra do quarto. Meu Deus, por que aceitei o convite de mamãe para ir assistir aquela bendita missa? Se eu tivesse recusado, tudo estaria como antes. Não teria concretizado o meu desejo de rever Robert, mas a esperança acalentada durante anos de viver com ele uma linda história de amor, não teria sido desfeita. Fez e refez suposições descabidas no silêncio de seu quarto, mas finalmente achou que foi melhor assim, pois desiludiria de uma vez. Ao vê-la recostada numa poltrona da sala, Josefine aproximou-se, e cuidadosamente interpelou. Filha, está melhorzinha? Quer que mamãe prepare alguma coisa para você comer? E preciso se alimentar. Você está só com aquele copo de leite no estômago. E isso foi de manhã, filhinha? Não, mamãe, não quero nada. Quem sabe no jantar estarei melhor, aí então me alimentarei direito. Josefine, no entanto, não estava convencida do mal-estar que Suzane dizia estar sentindo. Com aquele jeitinho que só as mães amorosas têm, foi falando isso, perguntando aquilo, e de repente Suzane debulhou-se em lágrimas. Era o momento ideal e esperado para desanuviar aquele lindo semblante e livrar da torrencial tempestade aquele sofrido coração. Filhinha, você está chorando de novo. E enlaçando-a carinhosamente, continuou. Conte para a mamãe, conte meu amor. O que está acontecendo? Quem sabe a mamãe pode te ajudar. Conto sim, mamãe, mas não aqui. Vamos para o meu quarto. Josefine com o coração retalhado, esforçando-se para não chorar e com isso aumentar o desespero da filha, acompanhou-a. Sentadas na cama lado a lado, Suzane tomou coragem e começou. Mamãe, eu não menti ao dizer que estava com dor de cabeça. Apenas ocultei o motivo que provocou a dor e todo o mal-estar que estava sentindo. Vim para casa arrasada. Toda a coragem e força que eu pensei existir dentro de mim, esvaíram-se do meu ser. Fiquei totalmente indefesa. Por favor, Suzane, não aumente ainda mais a minha aflição. Estou sofrendo tanto quanto você. Está bem, mamãe. A senhora e o papai devem ter notado que aquele padre olhava muito em nossa direção. Aquela figura sinistra é o Robert Renaud, um ex-colega de escola. Estudávamos juntos no colégio e ainda tenho guardado numa caixinha todos os bilhetes de amor que ele me enviava. Deus meu, então é isso.
Papai e eu achamos esquisito e até um certo ponto, atrevidos aqueles olhares. Agora está explicada a razão daqueles olhares assintosos. Fique tranquila, mamãe, tranquilize também papai e os manos. Uma nova Suzane está despontando para a vida. 2 meses distanciaram Suzane daquele infausto domingo, quando ela, convencida do desmoronamento do seu mais lindo sonho de amor, constatou que Robert Renault não mais poderia ser dela, mas sim, passou a pertencer à igreja. Foram 60 dias difíceis, tristonhos e amaríssimos. De manhãzinha, quando tudo enseja para se ter um dia ameno, alegre e feliz, Suzane, levada pela influência de seu coração dócil, apaixonado, deixava o barco da incerteza deslizar até o oceano das lágrimas. Somente com um esforço inaudito, conseguia retornar ao mundo da realidade. Da dura e cruel realidade ela estava convicta, porém, era difícil um consenso entre o amor ferido e a razão contundente. Ao contatar-se, no entanto, com o público e colegas de trabalho, suas mágoas ficavam às margens dos acontecimentos, nem sempre agradáveis, que ocorriam por toda a cidade. Alguns meses depois, o brando e suave vento da sorte assoprou serenamente seu barco ao encontro de Jean-Pierre. Não que a imagem de Jean-Pierre fosse lembrada com carinho por ela em suas reminiscências do passado, mas para curar uma doença amorosa, nada melhor que um novo amor. O venturoso encontro deu-se num final de semana, quando Josefina e ela visitavam algumas lojas do centro, a fim de comprar agasalhos, pois o inverno anunciado deveria ser rigoroso. Assim que Jean a viu entrando na loja, foi a seu encontro, e se aproximando, ofereceu-se para atendê-las. Suzane, surpreendida, o cumprimentou, e cortesmente encarregou-se das apresentações. Sem que se apercebessem, naquele momento mágico, Eros, o deus do amor, segundo a mitologia grega, atirou a sua cupidinosa flecha do amor, acertando um duplo alvo. Seus corações. Daquele encontro, digamos, casual, e embora de maneira morna e sem ardência, nasceu um amor verdadeiro e promissor, daqueles que começam na lentidão, quase parando, mas tornam-se duradouros. O momento, o instante em que a criatura está vivendo é importantíssimo. E justamente esta é a parcela infinitesimal do tempo que se tem para plasmar o futuro. Quase sempre nos enganamos quando tentamos analisar os fatores tempo e valor. Se não vejamos Jesus, a expressão máxima da sabedoria e do amor que se tem notícia, ensinou em poucos anos, o que viveu a vida toda. Nós, que há mais de 2000 anos depois dele, estamos em estágios sucessivos na Terra, ainda não aprendemos quase nada dos maravilhosos ensinos que ele nos passou. Na atualidade terrena, os que têm uma vida esplêndida podem ordenar que sua putrescível carcaça seja encenada depois da morte e em mausoléus. Jesus no cimo do Calvário prometeu a um de seus companheiros de martírio. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, Lucas, 23:43. Esforcemo-nos o máximo possível no sentido de conjugarmos o nosso tempo de vivência na Terra com os valores morais que o Cristo bondosamente nos passou. Caso contrário, até poderemos ter nossas tumbas ricamente ornamentadas, mas sem a vivência cristã, não poderemos sonhar jamais com o paraíso. Jean-Pierre e Suzane passaram a se encontrar nos finais de semana, mesmo porque o rapaz tornou-se amigo de François e Leonel, irmãos da moça. Era comum saírem juntos aos domingos à tarde. Quando então, aos irmãos François e Leonel, juntavam-se suas namoradas, Isabelle e Marli, respectivamente. Para a família Lainade, o encontro e a camaradagem daqueles jovens significava a volta da paz àquele lar. Nunca mais viram Suzane com o rosto orvalhado pelas lágrimas e nem ensimesmada pelos cantos. Voltou a sorrir e acreditar em Deus e na vida. Ela, evitando encontrar com Robert, nunca mais voltou à Catedral de Saint-Germain e evitava falar dele, no que Maurice e Josefina estavam de acordo, pois os mesmos também não puseram mais os pés naquela igreja. Mal sabiam que o padre Renault, por vezes diversas, disfarçadamente, esteve rondando nas proximidades de onde moravam. Entre os familiares de Jean, filho único,
A felicidade também bafejou ao restituir-lhe o sorriso e a alegria. Da taciturnidade, da apatia constante, passou a sorrir, a cantar, demonstrando que entrara na sintonia do amor. Num final de semana em que os casais de namorados saíram juntos, Robert, que estava de espreita, viu Jean estreitar Suzanne em seus braços e quase perdeu o seu autocontrole. Ficou furiosíssimo, quase a ponto de não se importar em sair de seu anonimato para atacar Jean-Pierre. O ódio faiscava em seus olhos, seus lábios tremiam, sua face em gestos desvairados, fazia-o retorcer-se todo. Somente conseguiu se acalmar após o afastamento dos namorados, e então, respirando lenta e profundamente, voltou a seu normal, que a bem da verdade, não era tão normal assim, pois é impossível demonstrar tranquilidade carregando dentro do ser um vulcão em constantes erupções. A partir daquele momento, o padre Robert Renaud, se consultado fosse por um psiquiatra, seria catalogado como um louco. Seus agitados pensamentos mais pareciam uma biruta de aeroclube. Mudavam de direção a qualquer momento, obedecendo à impulsão do vento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Infelizmente, quando o ser humano deixa-se dominar pelos sentimentos baixos, rasteiros, sofre logo as consequências que advêm de todas as loucuras que passará a cometer. Isso porque, há em todos os seres, um tribunal chamado consciência que tudo registra e, mais cedo ou mais tarde, através do remorso, passará a cobrar os danos causados, que a memória registrou. Robert Renaud, apesar da respeitabilidade que a batina lhe proporcionava, tinha em seu íntimo um quê de maligno que, exaustivamente, sua mente doentia afagava e que o levaria ao total desatino. Capítulo 5. O rapto. Corria o ano do 1572, logo nos primeiros meses, quando o padre Robert Renaud decididamente perdeu o controle de seus atos. Na escrivaninha de seu quarto rabiscava e rasgava nervosamente folhas de papel nas quais esboçava um plano sinistro. Passou alguns dias tentando encontrar uma maneira de executar um rapto no bairro onde Suzanne residia, sem levantar suspeitas. Durante o dia, após seus afazeres como membro da igreja, dedicava-se adoidadamente nesse mistério infeliz. À noite, contudo, tendo o retorno de tudo o que desvairadamente maquinava, retorcia-se em estertores sob a influência de terríveis pesadelos. Alguns meses se passaram e o padre Renaud, ensandecido, enlouqueceu-se de vez. Conseguiu finalmente detalhar o seu plano macabro. Para pôr em execução o nefando sequestro que elaborou minuciosamente, contaria com a ajuda de um servente da Catedral de Saint-Germain, um homem meio abobalhado e forte, mas que de forte o mesmo só tinha os músculos, pois sua cabeça oca, a bem da verdade, só servia como criadouro de parasitas. No comecinho de julho, numa noite trevosa que prenunciava a forte tempestade, Renaud e Honoré, mais conhecido por Bolão, foram até o bairro onde Suzanne morava, e o infeliz padre detalhou pormenorizadamente o que deveria ser feito para que o sequestro se consumasse com segurança, e de maneira a não levantar suspeita. Bolão, um tanto confuso, com sua voz mais parecendo a um grunhido do que uma fala humana, perguntou: "Mas quando eu devo raptá-la?" "Ora essa, Honoré, eu já não disse que é preciso vir todas as noites aqui? Numa dessas noites você a abordará. Amordace-a, amarrando-a bem firme para que seja mais fácil transportá-la. Em seguida, você a conduzirá ao esconderijo que lhe mostrei. O reverendo M. já está sabendo, pois eu disse tratar-se de uma desprezível huguenote. Tudo bem, tudo bem. Depois disso eu vou buscar o dinheiro que o senhor me prometeu." Tá Bolão. "Isso a gente acerta depois." O desajeitado comparsa de Robert espreitou impacientemente uma semana e meia à espera do momento azado para desincumbir-se do que lhe for ordenado. Um dos vizinhos de Maurice Lainard ficou desconfiado por ver as noitinhas daquele homem estranho rondando, todavia, apenas ficou na desconfiança. Ninguém poderia supor que dentro de alguns dias, alguém daquele bairro fosse raptado.
A tão esperada oportunidade chegou numa quinta-feira chuvosa quando Suzanne teve que se abrigar da chuva na casa de uma colega de serviço, e por isso teve que chegar mais tarde. A pobre moça caminhava lentamente devido à lama causada pela enxurrada, e já estava bem perto de seu lar quando foi apanhada. A ausência de pessoas na rua e o negror da noite facilitaram tudo. Honoré aproximou-se por trás com um pano embebido em éter, abraçou e colocou um pedaço de tecido molhado em suas narinas. Com Suzanne entorpecida pelo éter, o Brutamontes teve facilidade para cobrir seu corpo com um lençol escuro e levou-a depressa a uma carroça a que estava à espera. Algumas horas depois, em localidades bem diferentes da bela Paris, duas situações dispares se apresentavam, causando contentamento entremeado de acessos de risos em um, e no outro, gestos de loucura extravasados de imensa tristeza. Robert Renaud, com os olhos desmesuradamente abertos frente ao precioso fardo que Bolão depositara em uma cama velha, mas parecia um tigre feroz e faminto, frente a uma lebre indefesa. Saltitava, esfregava as mãos assassinas, enquanto numa intensa agitação, só faltou gargalhar, o que não fez para não ser descoberto e pego com a mão na botija. Mas parecia um garoto pobre diante de seu primeiro brinquedo. Algumas horas depois, a infeliz Suzanne foi aos poucos recobrando os sentidos e gritou horrorizada por se encontrar naquele local estranho. Quando se deparou com a figura sinistra de Robert Renaud, gritou desesperado e desmaiou. Renaud, alucinado, quase à beira de um ataque de nervos, estapeou por diversas vezes o seu lindo rosto tentando acordá-la, mas em vão. A infeliz só foi acordar no dia seguinte. Enquanto isso, a família Lainard, desesperada, sem atinar com o que tinha acontecido com a Suzanne, andava feito barata tonta de um lado para outro sem saber qual atitude tomar. Foram os vizinhos mais próximos que, movidos pela compaixão, tomaram frente ao acontecimento, organizando buscas pela redondeza, e até mesmo na casa de amigos e colegas da moça, mas tudo em vão. O pedaço de chão que formava aquela rua, palco de uma brutalidade sem conta, já secara, apesar da torrencial chuva da tarde. Os olhos dos familiares de Suzanne, no entanto, ainda conservavam-se molhados. Ainda restavam lágrimas a fluir até serem esgotadas por completo. O nosso orbe terrestre, por estagiar entre os mundos de expiações e de provas, é um misto de escola e de hospital. Por outro lado, pelos desastrosos acontecimentos provocados pelos seus habitantes, assemelha-se a uma noite tempestuosa. A escuridão da noite é riscada pelos zigue-zagueados raios, quando o silêncio noturno é interrompido pelo ribombar dos trovões, e as fortes chuvas assemelham-se às lágrimas contínuas que deslizam marcando tantos rostos. Felizes os que, previdentemente, buscam na oração e no trabalho nobre o abrigo para se livrarem das tormentas constantes. Não há como se esquivar do pranto enquanto houver consciências obnubiladas pela maléfica influência do egoísmo destruidor. Somente a criatura que burilou os sentimentos na oficina do bem, consegue ter paz e viver feliz. Nota: obnubilar. Tornar-se obscuro, escurecer-se. A ausência de Suzanne deixou aquela casa à feição de um jardim sem flor, de um mundo sem sol, de uma noite sem estrelas e sem luar. A pavorosa, a aziaga noite negra lançou espessa escuridão sobre todos, desalojando de lá a serenidade e a paz reinantes. No dia seguinte ao rapto de Suzanne, François foi avisar Jean-Pierre do que ocorrera. O pobre rapaz ficou sem ação, não sabia o que dizer. Em seu íntimo, as cenas que presenciou num triste acontecimento uma semana atrás, pareciam repetir-se naquele momento. Sem conseguir concatenar seus pensamentos, e sem ter como consolar a François que chorava, tornou-se lívido e desmaiou. Após o atendimento dos colegas a pedido do gerente da loja, Jean-Pierre foi dispensado, pois não teria condições psicológicas para continuar atendendo o público naquele dia. Estava arrasado, não entendia como alguém como Suzanne, que só vivia para o trabalho e a família, fosse desaparecer assim, como por um encanto. Entretanto, apesar de sentir seu coração extravasado pela angústia,
Jean conseguia raciocinar mais que o irmão de Suzanne. Enquanto caminhavam rumo à casa dos Lainade, perguntou: François, você tem certeza que ninguém viu nada? Já indagaram isso a todos os vizinhos? Olhe, Jean, foi bom você ter formulado essa pergunta, pois tenho certeza que ouvi alguém dizendo ter visto um homem gordo rondando a nossa rua à noite. Se Deus quiser, hei de me lembrar quem foi. Por tudo quanto há de mais sagrado, François, tente se lembrar. É necessário que haja uma pista para começarmos a fazer as buscas. Ninguém desaparece assim de uma hora para outra. Estou tentando, Jean, mas a minha cabeça está tão confusa, mas parece um arquivo de lembranças fragmentadas. Com a chegada de Jean, Josephine lembrou-se da filha e pôs-se a chorar desconsoladamente. Não conseguiu de maneira alguma se controlar. François e Maurice abraçaram-na ao mesmo tempo, tentando restituir-lhe a calma, o que foi conseguido, pois François relatou à família ter certeza de que um dos vizinhos vira uma figura estranha rondando a rua, dias antes do rapto de Suzanne. Isso foi suficiente para acender no coração daquela mãe a chama da esperança. Indagado pelo pai se tinha certeza do que estava falando, François esclareceu: Sim, papai. Só não estou conseguindo me lembrar da pessoa que fez essa declaração. Creio que seja melhor conversarmos com todos e perguntar. Só assim teremos como começar a procurar Suzanne. Então comecemos agora. François, você e o Jean procurem falar com os vizinhos do lado direito que eu e o Leonel falaremos com os do outro lado. Indagaram de casa em casa e depois de percorrer diversas, Maurício obteve a seguinte informação de Gustave, um dos moradores mais antigos do bairro. Sim, Maurício, pelo menos umas 2 vezes ou 3, deparei-me com uma pessoa estranha em nossa rua, disse Gustave. Era um homem de boa estatura, um tanto gorducho e calvo. Obrigado, Gustave, graças à sua informação teremos condições de começar a procurar minha pobre filha. A referida busca teve início naquele exato momento, porém, seria como procurar agulha num palheiro. Existiam tantas pessoas com a descrição dada por Gustave e isso dificultava tudo. Somente uma associação de acontecimentos nos dias futuros ou um golpe de sorte poderia fazer surgir alguma notícia que serenasse a ansiedade dos familiares e dar uma resposta às indagações dos que se empenhavam naquele difícil mistério. Capítulo 6. A procura. Suzanne, tremendo de pavor ao sentir-se sozinha naquele cubículo úmido e mal iluminado, chorava de tristeza por ter que suportar o mau cheiro daquela furna que mais parecia um criame de ratos. Ela que nunca pousara numa casa estranha, que nunca dormira noutra cama, que não a sua, sentia-se o ser mais desprezível vivendo na face da terra e, para piorar, perdida no meio daquela escuridão. Ali, encolhidinha num canto do pequeno quarto, remoía em seus pensamentos a desdita de estar vivendo num tempo em que tudo era possível em nome da religião. No dia seguinte, logo às primeiras horas, apareceu Renaud trazendo um pacote com alimentos e o colocou na frente da moça. Soltando agoniados gemidos pela garganta fora, com os lábios trêmulos de raiva, Suzanne desabafou. Então é assim que você serve ao Senhor, abusando da fraqueza de uma mulher indefesa? Cala-te, Suzanne. Quem é você para me questionar? Enquanto amarguei anos a fio num estudo para o qual não tinha vocação, você ficou no bem bom ao lado de sua família, podendo se encontrar à vontade com aquele idiota do Jean-Pierre. Eu, para minha infelicidade, tive que me afastar dos meus, perdi você, e vi o sonho que acalentei durante longos anos desfazer-se como acontece às brumas da manhã com o aparecimento do sol. Por acaso você acha que sou a culpada dos seus sofrimentos? Você não aprendeu na sua igreja que o será dado a cada um segundo as suas obras? Eu não movi um dedo, aliás, nem um pensamento contra você. Por que você está fazendo isso comigo? Tenha piedade de mim, de minha família. Solte-me. Uma mãe que nunca teve boa saúde deve estar às vascas da morte. Nem sonhe com isso, moça. Só a soltarei quando você aceitar ser minha. Sua negativa decretará o fim dele, do seu amado. Sei que não sou mais um homem comum e não posso ter você como minha esposa,
mas tenho um coração dentro do peito. Você terá que me aceitar como padre, pois sou covarde demais para abandonar a batina. Esqueça-me. Jamais concederei algo de mim a você, padre Robert Renaud, nem mesmo em sonho, pois acho impossível alguém sem entranhas ter sonhos, pois que eles transformam-se em pesadelos. Com toda certeza você vive a digladiar-se em seus pesadelos e quem sabe numa noite, você se fine ao travar com o dama sua batalha final. Pior para você, querida. Se esse dia chegar, acabarei com você. Também será o seu fim. A maioria das criaturas humanas ainda não se apercebeu que permanecem envolvidas em suas próprias criações mentais. Assim, todo o cortejo de tristezas, decepções e insucessos encontrados no caminhar de cada ser, fica por conta do que emana mentalmente do interior de cada um e de suas boas ou más realizações. A religião se vê impotente para aliviar os seus fiéis mais devotados. Isso, porque a bênção do alívio não será levada de fora para dentro, pois flui de dentro para fora, a partir da reforma mental de cada criatura. A ciência médica e as religiões, muito embora respeitáveis, têm reformulado conceitos, mudado nomenclaturas, mas não estudando o espírito imortal e seus vínculos com o passado, não atingirão os seus objetivos. Albert Einstein estava coberto de razão ao afirmar: a ciência sem a religião é manca, a religião sem ciência é cega. Quando será que ciência e religião irão se unir para extinguir o caos no qual se debatem as criaturas humanas? As buscas visando encontrar o paradeiro de Suzanne Lainardi continuavam, mas sem nenhum resultado. Era complicado procurar alguém no meio de um amálgama de acontecimentos tal qual o povo francês estava vivendo. Do que se propalava, e da aparente diplomacia dos religiosos endinheirados, sobravam para a plebe aflita somente de sabores devido aos desmandos das mentes obtusas e de tantos corações empedernidos. Cientificadas sobre o desaparecimento de Suzanne, as autoridades prometeram empenho no caso, mas a situação era idêntica a uma minúscula brigada de combate frente a diversos focos de incêndios devastadores. Não tinham condições de atender tantos pedidos para intervir em diversas partes da cidade. No entanto, se consultarmos o Evangelho de Jesus vamos encontrar nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Jesus, Lucas, 8:17. Algumas semanas após o desaparecimento de Suzanne, o vizinho que disse ter visto uma pessoa estranha naquela rua, foi com a esposa assistir a uma missa na Catedral de Saint-Germain enquanto ouvia atento ao sermão daquela manhã, viu e reconheceu a Honoré. Cochichou algo ao ouvido da esposa e saiu apressado. Meia hora mais tarde retornou trazendo Leonel e Maurício com ele, mas nessas alturas a missa já estava em seu final e o serviçal da catedral já tinha desaparecido. Tudo tinha que ser feito com muita calma e de maneira a não espantar Bolão, pois se desconfiasse que estava sendo procurado, tanto ele quanto seu mandante, poderiam agir com mais cautela e dificultar ainda mais as buscas. Com a impossibilidade de encontrar alguém no meio de tanta gente, Maurício e Leonel ficaram desapontados, pois tinham como certo ter encontrado o ponto de partida para localizar Suzanne. Retornaram para casa desiludidos, decepcionados, mas combinaram retornar a Saint-Germain todos os finais de semana, pois era necessário descobrir quem era o homem, e quem o mandou raptar Suzanne. Logo após o almoço, chegou Jean-Pierre e o assunto voltou à baila. Ninguém tinha imaginado, nem mesmo cogitado de ser Robert Renaud quem estava por trás do sumiço da moça, afinal Robert era um padre. Foi Jean quem os alertou dessa possibilidade, pois Robert desde criança era apaixonado por Suzanne. Maurício começou a relembrar o modo estranho, os olhares assintosos dirigidos à filha no dia em que o estiveram na catedral. Naquele momento, ouvindo o relato de Jean sobre a atração que Suzanne exercia sobre o então padre Robert Renaud, não teve mais dúvidas. Robert era o mandante. Algumas semanas mais tarde, François, Jean e Gustave foram à catedral e conseguiram ver Honoré levantar-se a fim de abrir as cortinas para que o coral cantasse no encerramento da missa. Gustave levantou-se todo afobado e disse em voz alta:
É ele. Calma, Gustave, pediu Jean-Pierre. Mostre-nos, mas devagar. Desse jeito você vai espantá-lo. É aquele careca que está rente ao puxador das cortinas. Você tem certeza, Gustave? Perguntou François. Mais que isso, tenho vontade de ir até lá, pegá-lo pelo pescoço e esganá-lo. Vamos ter muita calma, pediu François. Saiamos daqui devagarinho e procuremos nos aproximar dele. Quando estivermos bem perto, só então o agarraremos. Com muita dificuldade, devido à presença dos fiéis que permaneciam em seus lugares acompanhando o coral, os 3 homens foram se aproximando do rechonchudo e tentaram agarrá-lo, porém, em vão. Com um forte safanão, Honoré conseguiu desvencilhar-se e saiu correndo rumo ao fundo da igreja. Armou-se no momento uma enorme confusão naquele fundo de palco, e naquele cone-corre, Robert Renaud reconheceu Jean. Daí até a dedução de que Jean e a família de Suzanne já estavam sabendo de tudo foi coisa de segundos. Com a confusão criada pela tentativa de agarrar Bolão, os fiéis mais próximos atiraram-se em defesa do serviçal da igreja e os 3 tiveram que fugir. O desejo de saber quem estava por trás daquele rapto apenas ficou na tentativa. Robert Renaud, mais zangado que receoso de ser descoberto, dirigiu-se após a missa ao local onde se encontrava a Suzanne. Entrou transtornado, feições congestas, pois via-se diante da possibilidade de ser descoberto. Rodeou a moça como um tigre feroz antes de apanhar a presa e lembrou-se naquele momento de algo que ainda não havia pensado. Os tristes acontecimentos que se desenrolavam na belíssima Paris nos últimos dias facilitaria mais um atentado. Agora, seria a vez de seu rival de longos anos. Jean-Pierre estacou-se espavorido, trêmulo e delirante diante de Suzanne, agindo como um demente. Olhando-a como se olha a um ser desprezível, foi soltando uma carrada de impropérios e acusações. Sua desgraçada, por sua causa encontro-me à beira das portas infernais. Já não consigo mais um minuto de paz sequer. Para piorar tudo, o seu galã esfarrapado e seus familiares já devem estar sabendo de tudo, pois estão atrás de mim e do meu homem de confiança. Pode-se saber em quem você confia tanto, Robert? Dentro de uma religião, mais particularmente dentro de uma igreja, o ser que deveríamos ter maior confiança não seria Jesus. Que Jesus, que nada. Tornei-me padre a contragosto, pois fui forçado. E não aceito Jesus como o príncipe da paz. Que príncipe é esse que deixa os seus profitentes ao sabor de todos os tipos de adversidades? Ora essa, que coisa mais absurda, Padre Robert. Então, devido à sua descrença, ao desengano que assenhoreou seus dias, você se põe a ferir as demais criaturas. Onde estão aquelas palavras, aquele romantismo extravasado nos bilhetes de bordas douradas que você me enviava desde criança? Com certeza aquelas belas palavras não partiam de seu coração, mas sim de sua mente obtusa e egoísta, pois quem ama ajuda, ampara, compreende. O oposto do que você está fazendo. Renaud, chorando convulsivamente, saiu, deixando o fétido quarto onde estava a Suzanne. Andou a esmo pela rua até que os fervilhantes pensamentos se aquietassem dentro de seu cérebro conturbado. Assim como o encontro de certos elementos provoca erupções vulcânicas, os anseios insatisfeitos, a desesperança, somados ao ódio voraz que o infeliz padre carregava dentro do coração, faziam dele uma pessoa infeliz e extremamente perigosa. Sua incontida fúria, seu desequilíbrio mental, poderiam como um vulcão, lançar a qualquer momento, lavas incandescentes arrasando tudo ao seu redor. Capítulo 7. A morte de Jean. Agosto de 1572. O povo francês vivia dias pavorosos, trágicos e cheios de sobressaltos. A violência agraçava abertamente não apenas em Paris, mas também nas cidades de Toulouse, Bordeaux, Angers, Lyon e outras. Cenas alucinantes de horror evocando a barbárie dos séculos já distanciados no tempo e esquecidos pelos homens, eram apresentadas ao vivo e em cores, em qualquer canto da bela Paris. O povo francês pagava um preço alto em demasia devido à excentricidade da rainha-mãe Catarina de Médicis,
da passividade de Charles Maximilien, o rei, e pela falta de religiosidade dos que se diziam religiosos. Os estudiosos da Terra ainda não conseguiram avaliar a contento o porquê de tantos acontecimentos desagradáveis que infelicitaram, e ainda infelicitam a nossa humanidade. Muitas teorias são expostas, mas apesar de respeitáveis, não explicam na essência os fatores que influem ou geram tantas tragédias. Após uma triste ocorrência, surgem comentários variados, tentando elucidar a causa do desastre, como alguém de pé ou coletivamente fracassou ao cometer atrocidades sem conta. Todavia, os mesmos erros repetem-se no dia a dia, indicando que tais teorias são ineficientes para a correção de tais problemas. Enquanto as criaturas terrenas não se afinizarem com as leis do Criador, viverão à mercê desses acontecimentos que só ocorrem devido ao egoísmo exacerbado de uns e à inexistência de amor dos demais. A teoria sem a prática não traz resultado algum. Qualquer teoria, por mais nobre que seja, continuará sendo apenas uma teoria se continuar circunscrita no acanhado âmbito em que foi criada. Somente quando todos os seres entrarem na sintonia do amor perfeito, aquele que o Cristo ensinou e viveu, o nosso mundo terá paz e felicidade. Mas, por enquanto, como diz o Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Robert Renaud, como comumente se diz, esfriou a cabeça e retornou para perto de Suzanne. Queria conversar com mais calma, pedir-lhe perdão pelas ofensas e sondar a possibilidade de uma união amigável. Todavia, nos moldes que a união amigável foi exposta, outra tempestade desabou, lançando raios fulminantes por todos os lados. Suzanne não conseguia entender como alguém que privou de sua companhia nos tempos escolares mudasse tanto assim. Tentou dialogar civilizadamente, mas em vão. O Robert de então tornara-se um homem possessivo e tremendamente egoísta, e nada conseguia ver além de seus próprios interesses. Ao ser inquirida se aceitava as suas condições, respondeu: "Você só pode estar louco. Como posso aceitar ser sua mulher se não o amo? Além disso, só em pensar nessa possibilidade fico enojada. Jamais prevaricarei entregando meu corpo a um homem sem escrúpulos, que não tem dó nem piedade de ninguém, um verdadeiro monstro. Seja razoável, Suzanne. Você não acha mais vantajoso aceitar o meu amor, a minha ardente paixão, do que continuar prisioneira até findar seus dias? Engano seu, meu caro. Prefiro a morte a entregar-me a você. Além do mais, tenho esperança que Jean-Pierre me encontre um dia, e aí então, entregar-me-ei ao grande amor da minha vida." Essas palavras de Suzanne eram como chibatas a chicotear o seu orgulho ferido. Ouvindo-a falar daquela maneira, considerava a segurança, a firmeza de suas palavras uma intransponível e forte barreira impedindo de avançar rumo ao alvo ardorosamente cobiçado. Renaud não se conteve. Com os olhos prestes a saltar das órbitas, com a face transtornada pela raiva, desferiu-lhe tamanha abofetada no rosto, deixando-o marcado pelo sinal do anel que trazia num dos dedos. Altiva, firme em sua decisão, voltou a falar. "Não adianta, Robert. Os violentos nunca conseguem por completos os seus objetivos. Quanto mais lutam, mais se afastam deles. A felicidade não é conquistada pela força, mas pelo amor oriundo do coração repleto de amor. Você até poderá, após a minha morte, apossar-se de meu corpo, porém minha alma, o meu amor, você jamais terá." As palavras de Suzanne doíam-lhe no mais profundo do ser. Jamais imaginou que houvesse tanta resistência assim por parte de uma mulher. Ao fazê-la prisioneira tinha plena certeza que em troca da vida ela poderia ceder. No entanto, o que constatava era completamente o contrário. Suzanne mostrava-se uma mulher de fibra. Metaforicamente falando, um osso duro de roer. Enquanto isso, em outra parte da cidade, apesar da tentativa fracassada, Jean e um ou outro dos irmãos de Suzanne retornavam sempre nos finais de semana à Catedral de Saint-Germain. Pela lógica, e por não ter nada melhor, a igreja de Saint-Germain continuava sendo a única opção como pista. Tinham certeza que dia mais, dia menos,
haveriam de arrancar a verdade da boca de Honoré. Acusar Robert sem provas seria uma temeridade, mesmo. Porque, com a intolerância que reinava no seio da igreja, tal atitude equivaleria a um pedido de sentença de morte. Robert reinou. Quando finalizava a missa, saía de fininho, apressado, tão logo pronunciasse a última frase. Procurava esconder-se e só então, ia para a sua moradia onde se encontrava Suzanne. Na impassividade do tempo a escoar-se através das horas, Jean e os desesperados Lainard continuavam na incessante busca. Suzanne definhava olhos vistos sob o peso de inenarráveis sofrimentos e o cruel e insensível padre Robert Reynaud arquitetava uma maneira de eliminar a presença de Jean-Pierre da face da terra. Na noite de 23 para 24 de agosto, toda Paris estava marcada para ser o palco de assassínios e selvagerias sem conta. Robert aproveitou essa oportunidade para executar o seu plano de exterminar Jean-Pierre. Um dia antes, os brutamontes que o padre Robert contratou com a finalidade de assassinar Jean-Pierre, espreitaram-no durante a tarde e o acompanharam quando saiu da loja em que trabalhava. Seguiram-no até terem uma chance de capturá-lo. Quando o pobre moço passava por uma rua envolta em penumbra e deserta, foi apanhado, arrastado e conduzido para um quarto escuro onde ficou amarrado até chegar a hora de ser supliciado juntamente com os huguenotes. O macabro espetáculo que se desencadeou naquela noite manchou de sangue as ruas da belíssima Paris. As cenas eram dantescas. Com certeza, pensamento algum, até mesmo o mais atrevido as ousasse conceber. Eram corpos e mais corpos esfacilados, cabeças decepadas, crânios despedaçados de homens, de mulheres e até de crianças. Jean-Pierre foi brutalmente arrastado a uma praça onde já existiam muitos corpos ensanguentados e espalhados de maneira desordenada. Poder-se-ia dizer que as cenas brutais que ocasionaram a morte de milhares de cristãos no circo romano, eram menos tétricas do que aquelas que se podiam ver naquele momento. Podemos relembrar aqui o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira pureza. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Jesus, Marcos 7, 21. O pobre prisioneiro gritava, procurava falar, dialogar, chamar de alguma maneira a atenção de alguém para o que lhe estava acontecendo. Porém, os justiceiros, grupo temido na cidade por tantos atos de crueldade, taparam-lhe a boca, impedindo o seu intento. Com o intuito de deixá-lo horrorizado, os agressores tiraram-lhe o capuz que lhe vendava os olhos e o pobre rapaz pôde constatar as atrocidades cometidas em sua volta. Logo em seguida, os desalmados lhe aplicaram tamanha pancada na cabeça, que o fizeram tombar exânime. E somente depois, com requintes brutais, o apunhalaram covardemente. Jean, bastante atordoado pela pancada, a contorcer-se de dor, não conseguia conter as golfadas de sangue que lhe escorriam da boca. Suas forças esvaíam-se, o seu fim se aproximava. Buscou então a Deus em pensamento e pôde vislumbrar naquele momento um ser luminoso a lhe sorrir, encorajando-o em sua agonia. Era o prêmio a ele outorgado por pertencer ao número dos que acreditavam no bem e na verdade. O pânico se espalhou por todos os cantos e por todas as ruas, infiltrando-se no seio de tantas famílias e parecia não ter fim. Uma inesgotável fonte de lágrimas pôs-se a jorrar continuamente, e por longo tempo, marcando os olhos de famílias respeitáveis e avessas àquele tipo de coisas ignominiosas. O descontentamento e o inconformismo corriam soltos desde há muito, devido às guerras civis entre católicos e protestantes, porém, alguém jamais poderia supor que aquele estado de coisas pudesse acontecer. Com o Tratado de Saint-Germain, houve um decréscimo nas animosidades existentes, porém, os católicos, mais intransigentes, não aceitavam aquela paz. A admissão de Coligny, líder dos huguenotes, ao Conselho Real, fez com que se reacendessem os conflitos. A rainha-mãe, Catarina de Médici, usava todos os artifícios e o poder de persuasão que tinha sobre o filho, insuflando contra os inimigos, mas com sua vivacidade, procurava manter-se sempre incógnita. Imaginemos, mesmo que seja por um instante apenas,
O desespero de alguém ao ver seu ente querido sendo arrastado de sua residência, levado a uma praça para ser cruelmente trucidado. Por todos os lados as mesmas cenas, os mesmos gestos. Pessoas desvairadas a gritar clamando socorro, quase à beira da loucura. A família Bittencourt, já tão castigada com o sofrimento do filho pelo desaparecimento da namorada, agora unia-se aos prantos dos Lainade, pois Jean também desaparecera. Uma tentativa de busca nas atuais condições em que as ruas de Paris se encontravam, seria extremamente perigoso. Alguma coisa, porém, teria que ser feito. Onde estaria Jean-Pierre? Teria sido raptado também ou então morto como os infelizes huguenotes? Essas eram as perguntas que, mesmo não articuladas verbalmente, não deixavam de apoquentar aquelas almas martirizadas pelo sofrimento. Nota: Coligny. Almirante Gaspar Coligny. Capítulo 8. Triste realidade. A França daquele tempo esteve sempre sujeita aos jogos de interesses dos poderosos. Era uma arena aberta para os mais absurdos acontecimentos. Um clã familiar muito poderoso, os de Guise, inconformados com a presença de Coligny no Conselho Real, fizeram de tudo para anulá-lo. Isso porque tinham desconfiança de que Gaspar Coligny fora o autor da morte de François de Guise. No meio de tantas tramas bem urdidas e de tantos conluios, a batalha entre os dois mundos, o material e o espiritual inferior, afervorava-se em astúcias, manhas e artimanhas de ambas partes. Pode-se dizer que o estopim que transformou num pavoroso incêndio a noite de São Bartolomeu foi o atentado sofrido pelo almirante Coligny em 22 de agosto de 1572, quando Maurivert Charles de Louviers errou o alvo, deixando-o apenas ferido na mão e no braço, embora haja outras versões. Diante desse fato, o rei Carlos IX, na tentativa de amainar o clima tenso que se formara, visitou Gaspar Coligny em seu leito no dia seguinte ao atentado e acenou-lhe com uma promessa de justiça. No entanto, devido ao clima de guerra que pairava no ar, juntamente com a ameaça dos de Guise de se retirarem da capital francesa deixando o rei e a rainha-mãe ao desamparo, fez com que Catarina se reunisse com seus conselheiros e alertasse ao rei que existia um complô contra ele. Debaixo de tamanha pressão, até mesmo do Papa Gregório XIII, o rei aceitou o alvitre de eliminar Coligny e os seus principais lugares-tenentes, só poupando Henri de Navarre e o príncipe de Conde. Há quem diga que depois de assinar a sentença de morte dos príncipes, influenciado pela mãe, Carlos IX teria dito: que assim seja. Que os matem. Mas que os matem a todos. Que não reste um só que possa me acusar. Às 00h da noite de 24 de agosto, as portas da cidade foram totalmente fechadas para que ninguém se evadisse e o repique de um sino da Catedral de Saint-Germain deu o sinal para que começasse o massacre. Na mesma noite, os nobres protestantes foram expulsos do Palácio do Louvre e depois de rechaçados, foram todos mortos em plena rua. Já quase ao alvorecer, o conde de Guise, acompanhado de uma tropa, foi à casa de Coligny e o matou covardemente. Segundo a história, há quem afirme que Gaspar Coligny ainda conseguiu dizer: se ao menos algum homem e não este bruto me fizesse morrer. E não conseguiu dizer mais nada. Em traço maldito, 1000 vezes maldito. As fornalhas do inferno estão à sua espera. Um dia você sentirá na própria carne o mesmo que está fazendo a mim e aos meus. A justiça divina pode ser lenta, mas é inflexível. Pouco estou me importando com a justiça de Deus. Se houvesse justiça, eu a teria em meus braços. Não estaria distante dos meus familiares e nem mendigando uma réstia do seu amor, meu querido sol. Endoideceu, é? Agora deu para falar asneiras. O sol que deve ser procurado por todos os que perderam a fé e a confiança em si mesmos, é Deus. Ele sim tem o remédio para todos os males que nos atormentam as almas. Você, no entanto, procede como alguém que se compraz em manter os olhos fechados. O pior cego é aquele que foge da luz. Cuidado! O constante passar das horas aliado ao seu modo de agir o conduzirão indubitavelmente a um abismo insondável e sem volta. Pondere, analise todo o seu caminhar e mude enquanto há tempo.
Robert Renault parecia ter perdido o senso do ridículo e continuou a molestar a pobre Suzanne pelo simples prazer de vê-la sofrer. Tentar agarrá-la novamente, como já fizera por 2 vezes, seria pura perda de tempo. Bem que a sua tendência em seu instinto animal o atiçava a fazê-lo devido à alta excitação da libido, porém, nas vezes que tentara, levou a pior, pois ela era mais forte que ele. Por outro lado, seria errôneo naquelas circunstâncias afirmar que Robert continha-se por medo ou devido à sua condição de padre. Talvez a suposição mais acertada seria o nojo que sentia por Suzanne estar cheirando mal. A verdade é que a força moral que a mente ilibada de Suzanne exercia sobre ele era o empecilho que o impedia a novas investidas contra ela. No entanto, os meses passavam e a pobre Suzanne continuava à mercê daquele projeto de padre transformado num homem perigoso e sem entranhas. Se a pobre prisioneira pudesse olhar-se num espelho, ficaria horrorizada. A maciez de sua pele rosada já apresentava vincos de algumas rugas e seus olhos esverdeados já não brilhavam tanto, iluminando seu belo rosto. Alguns meses depois, deixou de se alimentar normalmente. E quando o fazia, sentia-se mal devido ao seu estado desesperador. O alimento não descia garganta abaixo. Enfraquecida, vergastada por uma sonolência incontrolável, passava a maior parte do seu tempo a dormir e a sonhar. Às vezes, em suas madonas, conseguia vislumbrar ao longe a dourada figura de Jean. Chamava-o com todas as forças possíveis, mas em vão. Despertava sozinha no insulamento daquele quarto transformado em cela dos horrores. Quando Robert Renault aparecia, Suzanne já não conseguia ter mais aquela ardência na contestação. Ele falava e ela apenas ouvia, pois tinha dificuldades em soltar a voz devido à fraqueza que lhe arrebatara as forças. A pobre Suzanne Lainard não era nem sombra da moça destemida que ali entrara meses atrás. Nem mesmo o próprio Renault se animava em aproximar-se dela a fim de fazer-lhe carícias, devido à péssima condição em que estava. Cheirava mal. Assemelhava-se a alguém que, perdido no deserto, tivesse rastejado por longos dias à procura de água. Os familiares de Suzanne e Jean-Pierre estavam amargando os dias mais dolorosos daquela existência. Nenhuma notícia de Suzanne, pois Bolão, o rechonchudo raptor, fora encontrado morto a dezenas de metros do portal principal da Catedral de Saint-Germain. Quanto a Jean, um dos colegas de trabalho disse ter visto dentre os mortos, ao serem recolhidos, alguém parecido com ele. Era o que sabiam. E as esperanças de encontrá-lo tornaram-se apenas uma possibilidade remota. Como a esperança é a última que morre, segundo o adágio popular, existia no íntimo de cada membro daquelas famílias a certeza de encontrá-los um dia mais tarde, mesmo que fosse num outro mundo. Um mundo sem guerras, feliz e cheio de paz. Se tiveres um galinho verde no coração, os pássaros canouros nele repousarão. Provérbio chinês. Todos os filhos de Deus ao renascerem em qualquer parte do nosso querido planeta, usando a indumentária física de homem ou de mulher, terão de enfrentar momentos difíceis e decisivos em suas caminhadas. Somente aquele que mergulhou inúmeras vezes no grande rio da evolução e previdentemente não se contaminou com as sujeiras existentes, quando aqui retorna, vem com um roteiro definido e sem sobressaltos. A evolução de cada ser se faz de maneira sequente e sem pressa. Assim como na natureza tudo é lento e progressivo, o evoluir de cada criatura será sempre uma somatória de qualidades e uma supressão de falhas. Se a própria natureza não dá saltos, somente através do tempo e com muito esforço, o ser conseguirá atingir o estágio que se convencionou chamar o reino dos céus. Esse reino dos céus deve ter seu início aqui mesmo na terra, através do amor e da caridade. Infelizmente, de mil maneiras tentam incutir na mente dos incautos a possibilidade de reabilitá-los dos erros em que estão mergulhados há milênios somente através da crença. Crer é importante, isso não padece dúvida. No entanto, atentemos bem para o que disse um dos apóstolos de Jesus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago, 2,14. Assim seja o nosso caminhar. Um evoluir constante,
uma infatigável luta em busca de nossa espiritualização. Diante da dor, valorizemo-la na condição de serva fiel, cerceando os nossos passos para que não enveredemos no caminho do mal. Diante de qualquer enfermidade, a fé aliada a um esforço contínuo pode serenar-nos a mente, propiciando-nos alívio enquanto a cura não se estabeleça. Diante dos problemas aflitivos que visitem os nossos dias, escoremo-nos no sustentáculo da prece. Uma oração fervorosa atrai para junto de nós bons fluidos e as bênçãos de Deus. Diante de dificuldades com os nossos familiares, sejamos como o porto, sempre aberto a uma ancoragem segura. Ninguém conseguirá ajudar ninguém mantendo-se neutro ou avinagrando com palavras de censura. Quem poderia censurar e não o faz é Deus, pois que ele sempre será o infinito amor. O calamitoso ano de 1572 estava prestes a findar-se quando Suzanne Lainard fechou os olhos para o mundo terreno. Completamente cega, sua aparência naquele fim de tarde nada tinha a ver com aquela moça atraente que um dia lhe adentrou com os olhos empapuçados e banhados de pranto. Mas parecia uma pobre velha molambenta. Mas, apesar da triste aparência, conservava em seu estado cadavérico algo contrastante. As linhas que um dia delinearam o seu belo rosto estampavam, agora, um misto de paz e beleza indescritíveis. O espírito que animou o corpo conhecido como Suzanne Lainard foi alguém que recebeu a difícil incumbência de unir em um só amplexo, entes queridos que, em tempos idos, desviaram-se das sendas do amor e do bem. Não conseguira, é certo, arrancar a venda que toldava a visão de Robert. Os demais, entretanto, entre a doce lembrança, e o pranto de saudade, endereçavam a ela o tributo de amor e gratidão, sinal inequívoco de que sua estada no plano terreno fora sumamente proveitoso. Partiu para o mais alto sob raios de safirinas luzes, mas deixou um laço de amor fraterno unindo-a a Robert Renaud que por certos tempos futuros estreitariam. Aqueles que passam por nós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Antônio de Saint-Exupéry. Capítulo 9. Do outro lado. Enorme claridade se fez dentro daquele cubículo escuro e nauseante. Poder-se-ia dizer que a ocorrência daquele momento assemelhava-se à descida de anjos à beira de um pântano lodoso e fétido. Assim que Suzanne foi liberada dos liames que a vinculavam ao corpo físico, com o espírito um tanto fragilizado e sonolento, foi transportada a um enorme hospital do espaço. Entidades bondosas acolheram-na com presteza e a conduziram com carinho a uma nova dimensão onde a morte é apenas uma simples palavra com um significado bastante diferente do que os pobres humanos entendem. Internada num quarto arejado, com amplas janelas, e todo enfeitado por lindos quadros e vasos de flores, dormiu até o dia seguinte, acordando sob os cuidados de Isabela, a enfermeira de plantão. O Dr. Almeida, dedicado servidor daquele hospital, prescreveu-lhe bastante líquido e medicação à base de fluidoterapia, pois Suzanne não apresentava nenhum resquício das viciações mundanas, representado pelos excessos de toda a sorte. Diferentemente do que acontecia há meses, ela teve um sono reparador e tranquilo. Acordou disposta e desejava saber onde estava. Aguardou o atendimento a uma enferma ao lado de seu leito e quando Isabela aproximou-se, intrigada, perguntou-lhe: "Onde estou? O que aconteceu comigo?" "Fique tranquila, Suzanne, vou explicar tudo o que está acontecendo. Você está num hospital não muito distante da Terra. Foi trazida ontem à tarde por uma equipe de salvamento." "Mas como?" "Eu não me lembro de nada." "Incompreensível. Ouça com serenidade o que vou lhe falar. Você já não é mais uma prisioneira, está livre agora." "Oh, graças a Deus. Em breve vou estar junto de meus pais e de meus irmãos. É uma pena que meu querido Jean tenha sido assassinado juntamente com os huguenotes. Não fosse isso, reunir-nos-íamos lá em casa e tudo seria uma festa como antes. Ouça, Suzanne, não se preocupe com o Jean, ele está bem. Tal qual você ele foi atendido e está recuperando-se do trauma que o vitimou. Mas ele então não morreu? Onde está ele? Gostaria de vê-lo." "Minha irmã, a morte, como a entendem as criaturas terrenas,
Não existe. Aliás, nunca existiu. O que existe na verdade é uma mudança dimensional, do solo poeirento da Terra para novas moradas, as quais serão felizes ou infelizes, dependendo do que se andou fazendo através do corpo físico. Quanto à sua vontade de rever seus familiares, no momento não é possível, minha amiga. Mais tarde, quem sabe? O instante a que nós humanos convencionamos chamar de o momento da morte, tem suas variantes, dependendo de quem está deixando a matéria. Vai do modo mais simples até ao mais complexo. Será de uma maneira simples quando o desencarnante, cônscio dos seus deveres, pautou a vida no caminho do bem, dos deveres retamente cumpridos. Quando, ao contrário, comprometeu-se consciencialmente com o mal, com as viciações mundanas, então o processo desencarnatório se tornará muito complicado. Nascer, viver ou morrer, segundo o entendimento do homem atual, são problemas que carecem de um certo grau de espiritualização para que sejam compreendidos e aceitos como acontecimentos normais. Como? Através de um estudo consciencioso, da humildade para que haja aceitação e da religiosidade no lugar de religião. Nascimento. O espírito que vem animar o corpo do nosso filhinho trará a somatória daquilo que ele mesmo plasmou em si nos caminhos passados. Uma bagagem dele próprio, intransferível, a qual devemos ajudá-lo a refazer, eliminando o que é prejudicial ou desnecessário, apoiando na escolha de coisas úteis e nobres. Se desejarmos contribuir para a sua felicidade, para a sua elevação espiritual, temos que conduzi-lo ao caminho do bem. Se fizermos o contrário, desejando que ele se torne rico, que brilhe nos caminhos do mundo, que exerça uma posição de destaque, um líder, enfim, talvez estaremos ajudando-o a completar uma bagagem que só o infelicitará no futuro. O nosso dever é darmos a ele a riqueza espiritual para que não se complique perante as leis da terra, muito menos perante as leis de Deus. Viver. Viver por viver todos vivem, basta renascer no mundo terreno. Só que, a bem da verdade, uma vida cheia de tribulações, tropeços e dores não é vida. Uma vida, digna de assim ser chamada, tem que ser vivida com amor, caso contrário, não vale a pena. Viver a esmo não é viver, mas sim sobreviver. Morrer. Todos os que aqui chegam terão indubitavelmente que partir um dia. O aproveitamento fiel das lições aqui recebidas, do que semeou de bem nos caminhos do mundo, é que determinará a sua felicidade futura. Na mesma tarde daquele dia, Suzane aproveitou quando Isabela terminou de fazer algumas anotações e questionou-a. Isabela, estive pensando. Você não me disse claramente, mas deu a entender que eu já morri. Isso é verdade? Entenda bem, Suzane, Deus, o Eterno Pai, é o Senhor da vida. Jamais nos criaria para que tivéssemos fim um dia. Você está mais viva do que nunca. Apenas morreu seu corpo. É mais ou menos como se você tivesse abandonado um vestido roto, estragado e que se tornou imprestável. Mas e os meus familiares? Seus familiares estão bem. Tristes, na verdade, por não ter mais a sua presença, mas o Pai Celestial não abandona a ninguém. Ele só não elimina o sofrimento, pois o sofrimento faz parte do processo evolucionário das criaturas, mas sempre dá o remédio de conformidade com a dor. Quanto ao que você está pensando, fique tranquila. Um dia após o seu falecimento, Robert teve a hombridade de avisar anonimamente a polícia, dando o endereço do local do seu desenlace e avisou-os que tinha encontrado um corpo em decomposição. No mesmo dia, seus familiares fizeram o reconhecimento e assim seu corpo foi sepultado dignamente. Graças a Deus. Ainda bem, pelo menos isso. Sabe, Suzane, eu também já vivi no mundo dos homens e sei o quão difícil é lidar com a morte e tudo que a ela está relacionado. Temos, isto sim, de aceitar a morte não como o fim dos nossos sonhos, mas ver nela o anjo libertador a nos descerrar novas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Vou ter que me acostumar com essa ideia custe o que custar. Agora que já sei que Jean-Pierre também está na mesma situação, assim que for possível, unir-me a ele juntos trabalharemos no sentido de ajudar aos nossos na face da terra.
Ótimo, minha querida irmã. E é assim que se fala. Olhar sempre para o futuro sem medo, com destemor.